Olá, boa noite, tudo bem? Estão animadas aí para a gente falar sobre autoestima? Eu fico só me lembrando do tempo que eu era assistente social e que nem se falava em autoestima, né? Assim, eu trabalhava com muitas mulheres, mas esse termo assim não era nem conhecido, nem se falava sobre isso. E hoje eu imagino quanto que eu poderia ter ajudado mais aquelas mulheres se eu tivesse esse foco, né, essa visão de autoestima. E pensando também que não são só as mulheres, viu, gente? Não são só as mulheres, não. Os homens têm sérios problemas em relação à autoestima, mas acaba que as mulheres procuram mais ajuda, né? Os homens eles são mais, como é que eu vou dizer, reservados em relação a isso. Porque hoje nós vamos aprender uma técnica muito legal, muito legal. Nós vamos pegar dois temas, vamos dizer assim, duas condições de pessoas que têm baixa autoestima, né? Dois sintomas, vamos dizer assim, e nós vamos tratar isso aqui e vocês vão aprender e vocês depois podem usar para os seus, cada um para as suas situações. Eu fiz uma live na terça-feira, a gente mandou um link para preencher lá, era um teste para descobrir como é que estava a autoestima, se estava baixa, se estava alta, se estava mais ou menos. Algumas pessoas tiveram um pouco de dificuldade de abrir, agora eu estou com o link aqui de novo. Quem não conseguiu pegar e não fez o teste, tá certo? Vai pegar hoje e vai fazer o teste. Primeira coisa nesse começo, nessa jornada, né? Nessa caminhada nossa, nós estamos iniciando aqui uma caminhada atrás da autoestima, né? Imaginar que um dia a gente fica andando atrás da nossa autoestima e o quanto isso é necessário e é importante. Então, gente, nós estamos mesmo procurando a nossa autoestima e hoje nós vamos aprender uma das técnicas, que são muitas, tá certo? Mas que nós vamos conseguir sim aprender e já começar a praticar. Quero ver amanhã já todo mundo praticando. Alguém conseguiu responder o, o teste lá para ver se como é que tá a autoestima? Se tá baixinha, se tá altinha, se tá assim, mais ou menos, tá certo? É importantíssimo. Então hoje não esqueçam de pegar aqui comigo e por favor preencher para ver como é que tá a autoestima de vocês. Então vamos lá. Então, o que é autoestima? Gente, é a definição mais simples que existe no mundo. É se amar. Não parece uma coisa super óbvia, mas como assim, né? Até Jesus falava assim, amar ao próximo como a ti mesmo. É tão óbvio que a gente tem que se amar, né? Era tão que ele falava, olha, você vai se amar tanto, você precisa se amar tanto, que é bom também amar o próximo como a ti mesmo. E hoje a gente percebe que tem pessoas que amam muito mais ao próximo do que a si mesmo, ou até nem se ama e ama só o próximo. Então, isso faz com que a gente tenha uma baixíssima autoestima. Então, é assim: é a nossa capacidade de se amar, é a nossa capacidade da gente se valorizar. O quanto que a gente se valoriza, quanto que a gente tem amor próprio, né? Quanto que a gente reconhece o nosso valor próprio, tá? As decisões que nós tomamos, gente, no dia a dia, todas essas decisões que a gente toma, desde a hora que a gente levanta, por trás dela tem a nossa autoestima. Então faz toda a diferença se nós tivermos com autoestima. Se a gente tiver com uma estima baixa, nós vamos tomar decisões erradas, né, que não vão trazer para a gente o resultado que a gente gostaria, tá? Mas a gente fala assim, mas amar é fácil, é só, se eu conseguir comprar aquela bolsa lá que eu tô querendo, nossa, eu vou me amar, né? Porque eu consegui a bolsa. Se eu conseguir emagrecer, nossa, eu vou me amar. Gente, o amor da autoestima é o amor incondicional. Eu tenho que me amar simplesmente pelo fato de que eu existo.
eu não preciso condição nenhuma. Eu não tenho que ser mais alta, e aí eu tenho que pôr salto, eu não tenho que fazer plástica, eu não tenho que ser mais magra, eu não tenho que ser, ter a roupa mais bonita, eu tenho que ser mais inteligente, não. Eu tenho que me amar simplesmente pelo fato de eu existir, independente dos meus defeitos, das coisas que eu não faço lá muito bem, dos erros que eu cometo. Isso é autoestima, é o amor incondicional. Eu não ponho condição nenhuma para me amar, tá ok? Tudo bem aí? Alguém se ama assim? Alguém aí se ama incondicionalmente? Vamos esperar aí vocês responderem se alguém aí se ama incondicionalmente, né? Apesar de tudo, né? Apesar dos meus defeitos, às vezes da minha aparência, enfim, eu me amo incondicionalmente. Bom, falado isso, então chegamos que nós sabemos o quê? Que nós temos que nos amar, né? Incondicionalmente. E nós vamos então ver sobre isso. Mas antes, eu quero falar um pouquinho sobre eu, a minha pessoa, né? Quem eu sou, né? Quem sou eu para estar aqui falando sobre autoestima para mulheres maravilhosas aí como vocês, tá certo? Há muito tempo eu tenho pensado sobre isso, né? Eu tenho pensado bastante sobre autoestima, tenho estudado sobre isso, porque sempre os primeiros anos da minha vida foi como assistente social, né? Atendi muitos problemas, eu trabalhei em comunidades, né? Trabalhei depois em grandes empresas, trabalhei na Clabin, Açúcar União, então trabalhava com funcionários, esposas de funcionários, né? Então era oi Miguel, tudo bem? O único homem aí do grupo, mas ele é meu apoio. Então ele entrou e está feliz aí, com certeza. Hoje ele até me deu um retorno muito legal. Ele falou: eu tenho acompanhado aí você nesse conteúdo aí de autoestima, e eu lembrei de uma pessoa lá no passado dele, lá, né, que conviveu com ele. Ele falou: nossa, agora é que eu percebi como a autoestima dela era baixa. Veja, né? E a gente às vezes não percebe, a gente recrimina as pessoas, né? E elas, a autoestima é baixa e elas têm, vocês já vão ver daqui a pouco, as coisas que a gente faz por conta dessa autoestima baixa. Então, como eu falei, era assistente social, trabalhei muitos anos nessa área, trabalhei no tribunal, trabalhei em área rural. Depois eu, por circunstâncias da vida, fui fazer o curso de estética, fiz o técnico, aí comecei a dar aula, aí saiu uma lei que para dar aula tinha que ser tecnólogo, tinha que ter o curso superior em estética, aí eu fiz. No período que eu era assistente social, eu fiz especialização em administração estratégica e recursos humanos, depois eu fiz especialização em acupuntura, né? E vários outros cursos, e eu sou terapeuta, então, na área de aromaterapia, florais de Bach e EFT, tá? Que a gente vai falar um pouquinho depois. Bom, mas o importante de tudo isso é o quê? Essa é a Fátima que eu me apresento. Mas tem aquela Fátima lá, com sérios problemas de autoestima, que hoje eu consigo ver com clareza, coisas na vida que deram errado e que eu consigo perceber que foi questão da baixa autoestima. Eu até falei na terça-feira, né, lá na live, que eu não tinha autocuidado, né, porque quando você tem a autoestima baixa, você não se cuida, né, você deixa para lá. E aí eu trabalhava muito, dava aula de manhã, de noite, à tarde eu cuidava da minha empresa, e assim o que ia acontecendo? Ia negligenciando a minha saúde até que eu infartei, né? E aí a gente pensa assim, mas esse infarto aí tem a ver com esse infarto aí. Vocês estão me ouvindo, gente? Então, né? Tá tudo bem? Estão conseguindo me ouvir? Parece que ficou meio silencioso.
Alguém aí me dá. Tá, né? Tá ótimo. É que eu fico aqui, eu fico meio sem saber se vocês estão me ouvindo. Então, veja, então, autocuidado e tudo isso faz com que a gente se negligencie. Então, o que, que era isso? Vocês vão entender daqui a pouco. A minha baixa autoestima fazia com que eu trabalhasse muito, não sabia dizer não para as pessoas, tudo que me passasse de trabalho eu assumia. Você pode fazer mais isso? Posso. Pode fazer mais aquilo? Pode. Mais aquilo? Não, né? Vem para cá, né? Deixa comigo, né? Que eu faço. E aí você começa a perceber, então, quantas coisas na nossa vida que a autoestima tem uma responsabilidade imensa, imensa mesmo. Aí, olha, mudando aqui, e é importantíssimo isso também. Quando a gente fala em autoestima e a gente pensa numa pessoa com baixa autoestima, porque auto é em relação a mim mesma, estima por mim mesma. Ou ela tá, a estima por mim mesma, ela tá alta, ou ela tá média, ou ela tá baixa, né? Aí o que que acaba acontecendo? Quando a minha autoestima tá muito baixa, a impressão que a gente tem da pessoa, vamos dizer assim, é que é aquela pessoa fraca, tá certo? Aquela pessoa é, ciumenta, insegura, né? Tem ciúme porque acha ela não tem segurança nela e acha que o marido tá olhando para todo quanto é mulher, né? Ela é dependente, tá certo? E a gente pensa nessa mulher, tá? E, gente, eu tive sérios problemas de autoestima, ainda tenho, trabalhando isso, né? Tratando. Mas eu nunca fui uma pessoa fraca, né? Ciúme, insegura. Não, muito pelo contrário, eu estava do outro lado aqui, ó, na superpoderosa, na segura, independente, proativa, né? De fazer as coisas, de tomar frente das coisas, de isso eu descobri também que também é um problema de autoestima, é fazer tudo pelos outros, né? É, é a gente se mostrar superpoderosa para ter amor. Por quê? Porque, na verdade, o problema da autoestima é que a gente não teve amor ou não nos ensinaram a nos amar. Não ensinaram a gente a se amar. Que mãe, que pai que ensina o filho a se amar? É muito, muito raro. E como a gente não aprende a se amar, a gente vai procurar o amor em outra forma, se eu não sei me amar. Então, eu vou procurar no outro. No meu caso, eu procurava assim, né? Eu dava aula, eu gostava de que as pessoas elogiavam. Isso, vamos dizer assim, me preenchia. Né? Então, eu tinha muito aluno, eu tinha muita atividade, porque isso me preenchia. Isso me fazia muito bem, né? E então a gente fala que é a capa da supermulher. Então, aquela supermulher que a gente vê, que a gente acha lindo, na verdade, ela pode ter seríssimos problemas com autoestima. E aí a gente tem alguns termos assim que eu fico um pouco preocupada, dizer, ai, fulana é uma guerreira. Gente, a que preço? A que preço ela é guerreira? Nós não viemos para ser guerreira. A gente veio para ser feliz, para a gente se amar, para ser amado, para amar o outro. Nós não estamos aqui em competição. Estamos competindo com ninguém. Né? A palavra empoderar também, às vezes eu fico um pouco preocupada com ela. O que é empoderar? É eu ter independência, é eu me amar, né? Fazer as coisas que eu gosto, tudo bem. Agora, se para eu fazer tudo isso eu ainda tenho que ter dupla jornada de trabalho, né? Cuidar sozinha dos filhos, ajudar com as finanças em casa, eu me questiono se isso é realmente uma coisa que a gente deva buscar. Né? Eu acho que a gente deve buscar a nossa autoestima para a gente ter bons relacionamentos com o marido, com as pessoas, para a gente viver bem e não ficar competindo com isso, tá certo? Bom, então, nós falamos que hoje nós vamos aprender a técnica, vamos lá, que senão a mini live vai ficar uma super live, né?
A técnica que nós vamos aprender hoje é construindo o amor incondicional. Exatamente isso. Como é que eu construo esse amor incondicional? Eu não aprendi lá quando era criança a me amar. Tem crianças muito pelo contrário, que o pai fala assim: ah, a mãe não vai mais gostar de você se você fizer isso. Você imagina, se a mãe não vai gostar mais, imagina ela mesma gostar dela. E é muito difícil você escutar nem assim, você precisa se amar, você precisa se valorizar. A gente só é ensinado a fazer coisas para o outro, servir o outro, ajudar o outro, né? Não que isso esteja errado, que a hora que eu vou ter autoestima, que eu também não vou cuidar, não dar bola para ninguém, não é isso. Mas é eu voltar para mim, eu me amar, eu cuidar de mim. Então, nós temos que aprender, gente, a construir o amor incondicional, que é aquele, apesar de eu procrastinar, apesar de eu estar fora do peso, apesar de eu estar cheia de ruga, apesar de eu estar, sei lá, com papada, enfim, tá tudo certo, eu me amo incondicionalmente, certo? Então, esse é o amor incondicional. Então é bacana porque a gente aprende, né? Aprende a se amar. E isso é muito bom, é um aprendizado mesmo, tá? Como a gente aprende a andar de bicicleta, aprende a dirigir, né? Então vamos lá. Então, qual é essa técnica? Eu pedi, acho que para trazer papel e caneta, não sei quem trouxe, se vocês viram lá no grupo, mas vamos lá. Então, a primeira coisa de hoje em diante que nós vamos pensar é assim: eu escolho me amar. Se puder escrever isso no espelho lá do seu banheiro, fazer essa frase, colocar lá no seu celular, enfim, é importante que você tenha essa opção de colocar isso em algum lugar, tá certo? Agora, veja só, eu fui na dentista semana que passou e eu tô com um pouco um pouco não, né? Eu tenho o bruxismo e tal. E aí ela falou assim, você tem que, você acha que você tá mordendo dia em dia? Eu falei, tô. Ela falou assim, mas não pode. Eu falei assim, como que eu faço? Ela abriu assim e me deu um monte de etiquetinha, tá? Para eu pregar nos lugares que eu mais fico, me lembrando que eu não posso morder. Eu achei fantástico. Falei, vou fazer umas etiquetinhas e colocar, eu escolho me amar. Pregar no computador, né? Pôr na carteira, enfim, colocar no celular, né? As etiquetinhas lá. Eu escolho me amar. Então, esse é o primeiro combinado. Se eu não fizer esse combinado, as outras coisas que vêm por aí não vão surtir efeito. Então, assim, eu escolho me amar, apesar de eu ser chata, apesar de eu ser briguenta, apesar de eu ser fofoqueira, não importa, eu escolho me amar. Tudo bem? Então, vão aí. Quem que vai escolher se amar aí, escreve aí para mim. Quem vai escolher se amar, bota aí, eu escolho me amar. E vamos todos nós aqui, a gente vai realmente escolher que nós vamos nos amar, né? Eu escolho amar, né? Eu sou a pessoa mais importante para mim. Gente, eu sou a única pessoa que eu convivo 24 horas por dia, dentro do banheiro, onde eu for, né? Comigo que eu convivo, tá certo? Então, é importante eu escolher me amar, certo? Isso mesmo. Eu escolho me amar. Bom, e daí? Escolhi me amar, maravilha, vou falar isso o tempo inteiro que eu lembrar. Qualquer coisa que tiver tirando do sério, né? Tô lá na fila do banco, aconteceu alguma coisa, eu escolho me amar. Né? Qualquer coisa que for tirar a gente do sério, eu escolho me amar. Eu escolho me amar. Tenho que tomar uma decisão, eu escolho me amar. Isso mesmo, gente. Eu escolho me amar, tá? Aí, depois, o que vocês vão fazer? Isso aí nós vamos
fazermos. Quem trouxe canetinha e papel, senão vocês vão fazer isso. E nós vamos fazer uma lista, tá? O que te impede de se amar e se aceitar? O que você tem que você acha que te impede de amar e se aceitar? Amanhã, lá no grupo, eu vou colocar uma sugestão de lista, mas não é para vocês, é para vocês fazerem a de vocês, tá? Mas eu vou dar uma lembrancinha, porque às vezes a gente nem sabe, né? Então, vamos lá. Não gosto do meu corpo, então acho que isso me impede de me amar. Eu não tenho sucesso profissional, talvez seja por isso que eu não consigo me amar. Não termino nada do que eu começo, fico só procrastinando, enrolando, empurrando com a barriga, talvez por isso eu não consigo me amar. Sou insegura, né? Fico mais nos meus medos do que nos meus sonhos, então eu tenho muito medo das coisas, talvez por isso eu não consigo me amar, tá? Vivo relações abusivas e tóxicas, né? E quando a gente fala em relações abusivas e tóxicas, não é só marido e mulher. Você pode viver em relação abusiva com parente, com chefe, tá certo? Vamos ver o que mais que eu escrevi aqui, olha. Sou submissa, eu não consigo me amar porque eu sou submissa e permissiva, deixo todo mundo fazer de bobo, né? Todo mundo me passar para trás. Vivo me culpando das coisas. Eu não consigo me amar porque eu me culpo de tudo. Eu nem mereço me amar mesmo, porque eu faço só coisa errada. Como é que eu vou me amar? Se eu só fico pisando na bola, tá? Eu aceito traição e humilhação porque eu tenho medo de ficar sozinha, tá certo? Então, como é que eu vou me amar se eu aceito que o outro lá fica aprontando comigo, tá certo? Eu me anulo para viver a vida do outro, então eu deixo de viver a minha vida para viver a do outro. Eu me critico e me cobro demais. Como que eu vou me amar se eu fico só me cobrando? Só acho defeito em mim o tempo todo, tá? Nunca estou satisfeita com a minha própria imagem. Como que eu vou me amar com esse cabelo? Como que eu vou me amar com essa ruga? Como que eu vou me amar com esse peso que eu tô? Como que eu vou me amar com esse braço flácido? Tá certo? Então, tudo isso vai impedindo, né? Eu só vejo o lado negativo das coisas. Ai, não vai dar certo, a vida é difícil, esse país aqui não vai para frente, assim não dá, como é que a gente vai viver assim? E aí, como é que eu vou me amar se eu não estou contente com nada? Eu só fico o tempo todo vendo o lado negativo das coisas. Como que eu vou me amar se eu vivo falando mal dos outros? E falo mal dos outros que é para poder rebaixar essas pessoas para eu me sentir um pouco melhor. Que eu me sinto tão ruim que aí eu, falando lá do outro, eu rebaixo ele e daí eu me sinto um pouco superior, tá? Como que eu vou me amar se eu me sinto sempre em solidão? Me sinto só, mesmo quando eu estou acompanhada. Como que eu vou me amar se eu tenho medo e dificuldade de dizer não para as pessoas? Eu só falo sim, as pessoas me fazem de besta, se aproveitam de mim. Não sei cobrar pelo meu serviço, eu não me valorizo. Como que eu vou me amar se nem o trabalho que eu vou lá faço com o maior carinho, estudei para aquilo, eu não consigo pôr preço? Tá? Tenho necessidade de agradar os outros o tempo todo, nada para mim. Né? Às vezes eu nem quero fazer aquilo, eu nem gostaria de ir em tal lugar, eu nem não estava nos meus planos, mas eu faço para agradar os outros. Aí como é que eu vou me amar assim se eu escolho viver a vida do outro? Tá? Tenho falta de compreensão e respeito comigo mesmo. Não pratico o autocuidado. Lembra que eu falei que eu não praticava o autocuidado e aí eu infartei? Né? E só muito depois, porque quando eu infartei, achei que era porque o povo da família infartava, que é porque eu trabalhava muito. Mas por que eu trabalhava muito? Por que eu inventava coisa e mais coisa para fazer? Simplesmente por baixa autoestima, tá? Como que eu vou me amar se eu fico com um diálogo dentro da minha cabeça, remoendo o tempo inteiro
coisas contra mim e contra os outros. Parece que eu nasci para falar mal do outro e também para falar mal de mim mesmo, né? Tenho dificuldade de crescer profissionalmente. Como que eu vou me amar se eu fico patinando? A coisa não vai para frente, tá? Tenho dificuldade de me perdoar, né? Qualquer coisa eu me culpo e não consigo me perdoar. E sou muito sensível a críticas. Veja, gente, tudo isso é sintoma de pessoas com baixa autoestima, tá certo? Isso tudo é sintomas de pessoa com baixa autoestima. Bom, então a gente fez o quê? Primeiro, vocês concordaram aqui comigo, né? Que nós escolhemos que a gente vai se amar. Então, eu escolho me amar. Aí vocês vão fazer uma lista, eu dei umas dicas aqui para vocês, né? De coisas, mas vocês podem ter as de vocês, que você outras, e pensa um momento com calma, né? O que faz com que eu não me ame? Né? Que defeitos que eu vejo em mim, que coisas erradas que eu vejo em mim, que eu não me acho merecedora de me amar, tá certo? Aí depois, vocês vão pegar numa outra folha, tá? E vão reescrever essas frases da seguinte forma: apesar de eu escolho me amar. Repete tudo lá. Apesar de eu me sentir acima do peso, eu escolho me amar. Apesar de eu ser procrastinadora, eu escolho me amar. Apesar de eu não saber cobrar pelo meu serviço, eu escolho me amar. Tudo que a gente falou aqui agora há pouco, né, que eu fui falando para vocês uma série de coisas aqui, se for, né, se quer dizer que tem relação com o que você sente, né, claro, você coloca e daí coloca assim, eu escolho me amar. Então, apesar disso, eu escolho me amar. Daí, o que é legal? O bacana, né, que eu quero contar aqui para vocês, que é show de bola. Eu fiz esse curso de especialização em autoestima e tal, e essa técnica aqui a gente aprendeu. Só que eu já tenho outros cursos que eu fiz, né? Lembra que eu falei que eu sou especialista lá em acupuntura? E aí eu trouxe algo a mais, né? Vamos dizer assim, para a gente completar isso aí. Então, essa folha, gente, todo mundo entendeu, né? Eu escrevo lá, primeiro eu escolho me amar, bem grandão. Daí eu coloco as coisas que não estão bacanas, que podem estar dificultando eu escolher me amar. Aí eu pego uma outra folha e escrevo tudo isso. Apesar disso, eu escolho me amar. Apesar disso, eu escolho me amar. Você vai pegar essa folha, vai guardar em algum lugar, dentro de um livro, enfim, aonde você quiser, e você vai ler, tá? Todos os dias. Apesar disso, eu escolho me amar. Apesar de tal coisa, eu escolho me amar, tá certo? Então, você vai se perdoando, vai aceitando que amar é incondicional, tá certo? É se amar, né? É incondicional. Eu não preciso estar perfeita, linda, maravilhosa para eu me amar. Eu me amo, lembra? Pelo fato, sim, e pelo simples fato de eu existir. Joia? Bom, aí que eu estava falando para vocês, me lembrei que eu, né, trabalho com acupuntura e tenho uma técnica espetacular, né, que a gente pode associar aqui, eu vou ensinar para vocês, que vocês vão gostar bastante. Então, vamos lá. Essa técnica chama-se EFT. EFT vem do inglês Emotion Freedom Techniques, tá certo? E nós vamos ver. Nada mais é do que a tradução seria assim, técnica de libertação emocional. Tá? E eu vou ensinar para vocês, mas antes disso, quem esteve aqui na terça-feira sabe que eu preparei um workshop, tá? Que é o workshop de 6 pilares da autoestima, certo? Então, nós vamos trabalhar 6 pilares da autoestima para trabalhar curas internas
e a nova construção da autoestima. Lembra que eu falei para vocês que a autoestima a gente aprende e que a gente sabe que a neurociência diz, né, comprovou que a gente é capaz de reaprender as coisas. A gente é capaz de eliminar hábitos antigos e conseguir colocar no lugar hábitos novos. Olha que maravilha. Então, aquela música da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, não serve mais, tá certo? Tem que mudar essa música aí da Gabriela. Eu nasci assim e você como eu quiser. Basta eu construir, né, uma nova forma de vida, um outro jeito de viver, para ser mais feliz. Iniciando pela minha capacidade de me amar e me amar de forma incondicional, tá certo? Bom, aí esses 6 pilares da autoestima, que eu vou dar um curso, esse método já foi experimentado, testado e aprovado por 15 mil pessoas desde 2010 até agora. E eu vou falar um pouquinho sobre cada pilar. Então, olha, bem rapidinho. Primeiro pilar é autoconhecimento. Gente, se a gente não se conhece, a gente tem dificuldade de se amar. Então, a primeira coisa para eu me amar, eu tenho que me conhecer. Segundo, autocompaixão. Aprender a lidar com as nossas imperfeições, me aceitar como eu sou. Foco, focar nas nossas qualidades e não nos nossos defeitos, que a gente tende a focar mais nos nossos defeitos e a gente não foca, então, nas nossas qualidades. O pilar 4 é o alto valor, é aprender a nos valorizar e ensinar os outros a nos valorizar. Pilar 5, voltando aqui no 4, gente, é aprender a nos valorizar e ensinar os outros a nos valorizar. Porque às vezes o outro não nos valoriza, porque também a gente não conta para ele como que a gente gostaria que fossem as coisas, né? Pilar 5, imagem. Gente, se eu tenho uma boa imagem de mim, isso contribui bastante para a minha autoestima. Não quer dizer que basta eu me sentir bonita para ter autoestima. Não. É o contrário. Quando eu tenho uma boa autoestima, aí eu vou me interessar de ser mais bonita, mas aí de uma forma coerente, uma forma equilibrada. Não essas coisas que a gente vê, que a pessoa vai lá, faz um peeling, morre, aplica não sei o quê, faz umas coisas exageradas. Tem gente que tira costela para poder ficar com a cintura mais fina. Isso não é autoestima em hipótese alguma, né? Pilar 6, realização. A realização, gente, não é aquela felicidade momentânea de comer um doce, do álcool, que é tudo momentâneo, né? Eu achei uma graça que uma das coisas que é felicidade momentânea, que me tocou bastante quando eu li, é o sedentarismo. Ficar à toa, gente, é uma felicidade momentânea. Ficar sem fazer atividade física, tá certo? E isso não é realização, né? A realização é quando eu realmente me sinto feliz fazendo as coisas que me fazem bem.